A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 118. Hoje vamos falar sobre a igreja sofredora. Vamos falar sobre a primeira epístola de Pedro, que retrata justamente esse período, da igreja sofredora. Vamos aqui para o pano de fundo da primeira epístola de Pedro. Até aqui pouco se disse no Novo Testamento acerca das relações entre o cristianismo e o governo romano. As poucas referências políticas dos evangelhos dizem respeito ao domínio local herodiano mais do que ao sistema imperial, com exceção da famosa frase de Jesus: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Mateus capítulo 22, versículo 21. Atos apresenta os contatos entre o cristianismo e o funcionalismo romano numa luz favorável, mas dá a impressão de que esses contatos eram escassos. As epístolas de Paulo não discutem a teoria política e limitam-se a exortar os cristãos a sujeitarem-se aos poderes estabelecidos por serem ordenados por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 6. Esse silêncio relativo às relações políticas romanas explica-se de várias maneiras. Primeiro, o cristianismo era principalmente espiritual, não político. A aplicação dos princípios de Jesus tinha consequências políticas, mas nem ele, nem os apóstolos eram revolucionários ou agitadores. Além disso, o cristianismo cresceu dentro do judaísmo, que era uma religião lícita, um culto permitido e protegido pelo Estado. Roma tolerava as práticas religiosas que não se chocassem com as prerrogativas romanas. Desde que os cristãos não dessem origem a distúrbios, seriam simplesmente ignorados. Os cristãos que entraram em contato com Roma na primeira parte do primeiro século deixaram uma boa impressão nas autoridades romanas. Paulo insistiu nos seus direitos de cidadania em pelo menos 2 ocasiões, exigindo que eles fossem reconhecidos. Esses relatos estão em Atos 16, do versículo 36 ao 39, e capítulo 22 de Atos, versículos 24 a 29. Mas nunca foi culpado de subversões ou insurreições, conforme afirma Atos capítulo 24, versículo 12. A igreja adotou uma política de crescimento pacífica com a mensagem de Cristo. Na década de 60 depois de Cristo, a situação modificou-se. Os cristãos separaram-se do judaísmo. A sua firme crença num Deus invisível e num Cristo ressurreto despertou o desprezo do público e as afirmações sobre um julgamento futuro e a destruição do mundo davam origem a mal-entendidos e ódios. A reação contra os cristãos em Roma, no tempo de Nero, foi produto dessa antipatia popular. A morte de Paulo marcou uma mudança na política do governo, que passou de tolerância à crítica hostil. Quando as igrejas aperceberam-se dessa mudança de atitude, sentiram-se apreensivas quanto ao que lhes poderia suceder. Enfrentariam a extinção? Qual seria o resultado? As brutalidades de Nero seriam repetidas nas províncias romanas? Esperavam dos seus dirigentes respostas a essas perguntas. 1 de Pedro foi escrita às igrejas do norte da Ásia Menor, nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, em resposta a essa situação. A tradição relaciona as mortes de Pedro e Paulo em Roma sob Nero, provavelmente em 65 depois de Cristo. Se for assim, então 1 de Pedro deve ter sido escrita aproximadamente ou 63 ou 64 depois de Cristo. A epístola é dirigida aos eleitos dispersos, conforme está em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Essa saudação, juntamente com as referências aos gentios,
capítulo 2, versículo 12 e capítulo 4, versículo 3, dá a impressão de que os eleitos eram conversos da dispersão e que era de caráter predominantemente judaico. A expressão gentio adquirira o significado não só de não-judeu no sentido racial, mas também no sentido espiritual. Para um judeu, um gentio era um homem que não conhecia o verdadeiro Deus. Quando os cristãos adotaram o termo gentio, tornou-se equivalente ao termo pagão. Esse uso da palavra em 1 de Pedro pelas seguintes referências. Pedro exorta aos seus leitores que depositem sua esperança em Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Também fala da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz que haviam sido chamados das trevas. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lembra-lhes que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Essas igrejas tivessem um grande núcleo de judeus da dispersão e de prosélitos, parece não haver dúvidas de que incluíam também gentios. A linguagem de Pedro aplica-se a ambos os elementos na sua maior parte, mas a alusão a abomináveis idolatrias de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, exige um certo ambiente gentílico. A perseguição foi o que deu origem a esta carta. O tema sofrimento é mencionado 16 vezes. As igrejas foram entristecidas por tentações, capítulo 1 e versículo 6. Alguns estavam padecendo injustamente, 1 de Pedro 2 e 19. Outros padeciam por amor da justiça, 1 de Pedro capítulo 3, versículos 14 e 17. Talvez os aguardassem dias mais sombrios, pois aproximava-se uma grande provação em que seriam classificados juntamente com assassinos, ladrões e malfeitores. Pedro incitou-os a não se envergonharem de sofrer como cristãos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 até o 16. Todos deveriam suportar as suas provações tão corajosamente quanto possível. Esta carta era um aviso e um encorajamento que servia de preparação para uma emergência vindoura. Nós temos aqui o esquema, ou o esboço da primeira epístola de Pedro. Nós temos as seguintes divisões, lembrando que o tema é a salvação mediante o sofrimento. E as divisões são as seguintes: introdução, o caráter da salvação, que é a questão da preservação, as prerrogativas da salvação, santidade pessoal, as vossas almas, social, os irmãos, eclesiástica, que tem a ver com a igreja, uma casa espiritual, o comportamento dos salvos perante o mundo, perante o Estado, perante o lar e um sumário. A próxima divisão, a confiança dos salvos, confiança na defesa, na conduta e no ministério. O conselho dos salvos, conforme aplicado ao sofrimento, para a resistência no sofrimento, para o ministério sob o sofrimento e as saudações finais. Então, depois os irmãos, com o tempo, fazem a leitura aí de todas essas referências que estão anotadas aí nesse esquema ou nesse esboço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.